na vida de ti está perdido ou perdida, muitas vezes sem rumo, sem resposta, coração inquieto, podemos estar até quebrantados, mas inquietos, precisando mesmo da paz e do aconchego do Pai. Mas o Senhor é conosco todo tempo. Todo tempo. E eu louvo o Senhor pela força, por tudo que Ele tem feito na minha vida nesses dias, nesse tempo que eu tenho passado. E é muito difícil a gente ficar preocupado, pensando no outro que a gente não está lá. Mas nós temos que ter uma fé. A fé do Senhor está lá. E o Senhor está cuidando. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Só tu
esperança de vida e abundância. Nossa esperança de amor e misericórdia, compaixão. Como é bom saber isso. Como é bom poder ter essa doce presença. Maravilhoso, meu irmão. É a presença do Senhor. Deus presença
assim. E diga para o Senhor. O Senhor tirar toda a preocupação. O Senhor tirar toda a falta de paz da tua vida. Entrega, meu Rei, querido, aquilo que está te incomodando. Aquilo que está roubando você de estar na presença do Senhor. E você contemplar mesmo a presença dele. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder ouvir a voz do Senhor. Eu peço para o Senhor quebrar toda barreira, tirar todo o tapão dos seus ouvidos, tirar toda aquilo que tem enxergado e ver e contemplar as maravilhas, as grandes coisas do Senhor para fazer na tua vida. E disponha na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nossas vidas nas tuas mãos, como já está todos os dias, Pai. Que nós possamos, Pai, não crer, Pai, não temer, Senhor. Que o Senhor está conosco, cuidando de tudo. Que o Senhor nos ama, Senhor, como a menina dos olhos, Senhor. Que nós somos preciosos, preciosos para Ti. Que o Senhor, Pai, tem um amor intenso, imensurável por nós e tem cuidado das nossas vidas. Abre os nossos olhos, Pai, para poder ver tudo isso que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos descansar debaixo das Tuas asas, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor é nosso abrigo, a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Nós vamos ter nosso tempo de oferta. E eu estava pensando, né, oferta de dízimo. Eu estava pensando agora há pouco aí, né, no meio do louvor e adoração, e um versículo que o salmista diz assim, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sempre vejo assim que esse é um tempo de alegria, né? Igual nós estamos vivendo ainda, né, alguns instantes, alguns momentos ainda de muita tristeza, de muitas preocupações, mas servir ao Senhor realmente é servir com alegria. E esse é um tempo de a gente poder expressar a nossa alegria, expressar a nossa adoração ao nosso Deus, né? Alegrei quando recebi o convite para estar na casa do Senhor. Acho que você possa se alegrar por isso. Quantos muitas vezes querem estar e não podem? Quantos muitos querem e não conseguem, poder estar na presença do Senhor, poder estar junto aqui na igreja? Mas nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos dado esse privilégio, Ele tem nos dado essa alegria, que é de estar na casa dEle, para louvar o nome dEle, para servir a Ele e servir de todo o coração. Amém? Então você vai trazer o seu dízimo, vai trazer a sua oferta, que você possa ter essa alegria, sabendo que o teu dízimo, a tua oferta, ela vai fazer com que o Evangelho do Senhor seja propagado. Talvez aquele que ainda não tem essa alegria, talvez aquele que ainda não experimentou viver essa alegria no Senhor. Amém? História me fez com que ninguém imaginar. Você acreditou nisso é tudo. Só vivo pra você. Amém. Amado Deus, nós queremos te louvar, Senhor,
bendizendo o teu nome, ó Pai, por esse momento aqui na tua casa, Senhor. Hoje nós expressamos, ó Deus, a alegria de servir ao Senhor. O Senhor que sempre está presente, o Senhor que sempre renova nossas forças, o Senhor que sempre nos dá, ó Pai amado, ó Pai querido, ó Deus, o desejo, ó Pai, de realmente, ó Pai, exaltar e glorificar o teu nome, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, por cada vida, Pai, que coloca diante do teu altar, Pai, o dízimo, a sua oferta, Pai. Que, ó Deus amado, haja alegria em realizar isso, ó Pai. Que a nossa alegria não esteja somente em receber, Pai, de Ti, mas, ó Deus amado, a nossa alegria também esteja, Pai, em oferecer a Ti a cada dia o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. E que o Senhor possa nos encher a cada momento. Que o Senhor possa encher cada vida aqui, cada coração, Pai, e Teu nome seja exaltado e seja glorificado, Pai. Eu quero colocar, Pai, as vidas, colocar o lar de cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que mesmo nesse tempo, Pai, de dificuldade, o Senhor tem suprido, ó Pai, todas as nossas necessidades. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus soberano, Pai, que sempre fez isso e sempre vai fazer, Pai, em nossas vidas e pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, tome cada um aqui, abençoe, Senhor, e que Teu nome seja exaltado e seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lucas capítulo 11, para a gente meditar na palavra de Deus hoje à noite, pensando que você e eu viemos aqui para também receber de Deus. Lucas fala sobre a oração, capítulo 11. E uma imagem que certa vez eu ouvi sobre a oração e que me marcou profundamente é que a oração é como uma experiência de estar numa sala, eu e Deus, você e Deus, e nós nos achegamos a essa sala com os nossos sonhos, com os nossos pedidos, com os nossos projetos, com nossas angústias, alegrias, tristezas, com a nossa visão de mundo, com os valores, com tudo que temos e somos. A gente se achega a essa sala. Mas do lado de lá está Deus, que também vem para essa sala com um coração que tem sonhos, que tem desejos, que tem projetos, que tem vontade, que tem valores que ora se harmonizam com os nossos, que ora contradizem com os valores que nós carregamos no coração. E é um mistério o que acontece nessa sala. É um mistério. É um mistério o que acontece nessa sala, onde a minha vontade se encontra com a vontade de Deus. Ora, a minha vontade coincide muito com a vontade de Deus, mas existem horas, momentos que a minha vontade entra em rota de colisão contra a vontade de Deus. E o que acontece nessa sala? Essa sala de oração, esse encontro de oração, é um dos mistérios acerca do qual tem muitas perguntas e não tenho ainda muitas respostas. Mas existem algumas coisas que a Bíblia traz para mim e para você sobre a experiência da oração e que podem enriquecer muito, né, o nosso coração e a nossa caminhada espiritual. No Evangelho de Lucas, eu não sei se você já percebeu, deve ter percebido, algumas pessoas chamam o Evangelho da oração, porque são muitos os momentos em que o tema da oração, Jesus aparece orando, que nós, ao abrirmos as páginas do Evangelho de Lucas, encontramos Jesus orando, Jesus ensinando sobre oração, como por exemplo aqui em Lucas 11. Mas eu me lembro, por exemplo, de Lucas 3, verso 21, me parece, Jesus, quando na ocasião do batismo, ele está orando, diz a Escritura. Lucas capítulo 5, verso 16, se não me falha a memória, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e desertos e ele orava.
Nós encontramos lá em Lucas, por exemplo, capítulo 9, verso 28, Jesus, no texto, na passagem conhecida do Monte da Transfiguração, onde Jesus está orando, ele se transfigura, as suas vestes ficam alvas, ficam brancas. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 18, Jesus dizendo que é importante nós orarmos sem cessar, sem parar, orar sempre, que a oração não deveria ser uma experiência eventual, uma experiência pontual, uma experiência esporádica, mas o bom mesmo, na linguagem que ouvimos hora ou outra, é que a gente tenha uma vida de oração, mais do que momentos de oração, mas uma vida de oração. Nós continuamos percorrendo o Evangelho de Lucas e nós esbarramos lá no capítulo 22, verso 31, 32, se não me falha a memória, Jesus conversando com Pedro, dizendo que ele o negaria, mas diz: mas eu roguei por ti, eu roguei ao Pai por ti, Pedro, eu intercedi por você, eu clamei a Deus, ao Pai, por você. E quando a gente prossegue, nós encontramos no capítulo 23, lá do verso 40, seguindo até o 46, quem sabe, mas lá no meio, nós encontramos, por exemplo, Jesus orando, entregando o seu Espírito ao Pai, ou seja, até na hora da morte, para Jesus, era oportunidade. Jesus não se privava dessa graça de orar, ainda quando via a morte bem próxima de si. Então algumas pessoas dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, e esse texto de Lucas 11, verso 1, inicia-se com os discípulos se achegando e pedindo a Jesus que lhes ensine a orar. E aí eu quero que você acompanhe a leitura comigo e preste atenção, dê mesmo o melhor do teu coração nesse tempo, para ouvir, para receber, do Senhor. Diz assim, verso 1: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, qual de vocês, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Só chamando a atenção, existe uma outra tradução para essa expressão, o fará, verso 8, o fará por causa da importunação. Existe uma outra tradução que diz que essa importunação é uma importunação com falta de vergonha. É o sujeito que vem sem vergonha. É uma outra tradução que traduz essa importunação por falta de vergonha. E aí o verso 9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
Se vocês são maus, se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue ministrando o nosso coração, falando conosco, nos fortalecendo, nos renovando, realizando em nós aquilo que tem a ver com o propósito dele para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Então, a oração é esse mistério. Nós temos muitas perguntas não respondidas acerca da oração. O que acontece de fato? Até onde Deus está disposto a ceder em vista aos pedidos que fazemos? O fato é que, se por um lado a Bíblia sugere que devamos ter uma vida de oração, nós também vamos discernindo ao passear na Escritura que nem tudo é motivo de oração. Nem tudo é motivo de oração. Se por um lado devemos ter uma vida de oração, nem tudo é motivo de oração. Algumas coisas não deveriam se tornar motivo de oração. Tornar qualquer coisa motivo de oração não é necessariamente sinônimo de espiritualidade sadia. Pode ser falta de discernimento, pode ser uma atitude de dar lugar a um coração que quer se confrontar com a vontade de Deus, ou ir em rota de colisão conscientemente contra a vontade de Deus, porque algumas coisas não deveriam se tornar motivos de oração. Bom, acerca disso eu digo, por exemplo, que Tiago nos comunica no capítulo 4, quando ele diz que alguém pede simplesmente para esbanjar nos seus próprios prazeres, e ele chama isso de pedir mal. Ele chama isso de pedir mal, mas não é uma oração mal feita no sentido de que basta um ajuste. É uma oração de natureza maligna. E como é que eu posso fazer uma oração de natureza maligna a um Deus que é bom? Não combina. Entrar na farmácia para pedir pão, ou entrar na padaria para pedir remédio ou carne, coisa do tipo. É falta de discernimento, de clareza do Deus, acerca do Deus a quem invocamos, a quem servimos. Mas esse texto é intrigante, porque os discípulos veem João Batista ensinar os seus a prática da oração, e eles se achegam a Jesus e pedem para que Jesus lhes ensine. Algumas pessoas vão dizer que era costume de um rabino naquela ocasião ensinar uma oração para os seus discípulos, e essa oração ela resumia os ensinos desse rabino, desse mestre. Então o que os discípulos estão dizendo Jesus nos ensina a orar, mas também faz aí um resumo do que são seus ensinos para nós. Grosso modo, seria isso também. Jesus ensinando a orar, mas essa oração também resume os principais ensinos de Jesus, para os seus discípulos. E isso diferencia Jesus dos outros rabinos, ou de muitos outros rabinos. Porque orar, irmãos? Orar, pessoas de outra confissão religiosa também oram. Existem pessoas que oram a ídolos, existem pessoas que oram a espíritos, que nós não identificamos com aquilo que a Escritura chama do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ensina os seus discípulos a orar. E nesse ensinamento, Jesus apresenta um resumo, mas também conta uma parábola acerca de uma experiência que acontecia naquela época, e o que Jesus está dizendo a partir do verso 1 é dizendo: vocês não vão, por exemplo, você, João, Antônio, você não vai, por exemplo, Antônio, se alguém chega na tua casa por volta da meia-noite dizendo que recebeu uma visita, e ainda que você já esteja com seus filhos deitados e dormindo, você não vai dizer para essa pessoa que seus filhos estão dormindo e que você não vai atender o pedido de quem bate a sua porta.
porque isso seria falta de hospitalidade. Isso seria uma atitude muito inadequada, no mínimo uma atitude nada hospitaleira. Então você, certamente, se não atendesse essa pessoa que bate na tua porta à meia-noite para pedir 3 pães para dar ao amigo que chegou na sua casa, se você não abrir a porta, porque é amigo de quem bate a sua porta, você abrirá, porque essa pessoa está se expondo, porque ela não tem vergonha de expor que nada tem para oferecer a seu amigo. Então ela deixou claro que não bate a sua porta por uma razão qualquer, por uma questão de capricho. Ela bate porque ela não tem nada para oferecer. E é dever da comunidade, da aldeia, do grupo, ajudar a acolher quem ali chega, ainda que chega na casa do outro. A marca da hospitalidade é algo fundamental para esse povo. Então Jesus, quando conta essa história, está dizendo: isso aqui não acontece, pessoal. Isso aí não vai acontecer, você não vai fazer isso. Porque o normal é você abrir a porta, ou por amizade, ou porque a pessoa se expôs, ela mostrou que não tem o que oferecer em você, para que toda a aldeia não fique numa condição de uma aldeia não hospitaleira diante do visitante, você vai socorrer. E aí Jesus usa essa história para ensinar algumas coisas sobre oração. Eu quero destacar 2 para nós nessa noite, que eu entendo que orar implica viver e orar implica receber. Em primeiro lugar, orar implica viver. Jesus ensina para os discípulos esse resumo dos seus ensinos, esse resumo do que ele, na caminhada com seus discípulos, já vinha ensinando sobre o reino de Deus, sobre o pão de cada dia, porque não tinha-se em mente essa ideia de acumular, basta cada dia seu próprio mal, essa ideia de depender de Deus todo dia. Esse é o espírito do que Jesus vem ensinando para os seus discípulos. A ideia da tentação, que é posta na própria oração de Jesus, quando Judas vem para traí-lo. Jesus, no Getsemane, fala desse tema com os discípulos, da carne que é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vamos orar para não cair, não entrar em tentação. Então esse é um resumo dos ensinos de Jesus. E a oração tem essa conexão com o que Jesus quer que os seus discípulos vivam, porque um discípulo que é discípulo segue o seu mestre não apenas por curiosidade, não apenas porque quer ver um espetáculo, uma cura, coisa do tipo. Ele segue porque ele quer se parecer com o seu mestre. O grande sonho de um discípulo é se parecer com o seu mestre, por isso ele segue o mais próximo possível, diferente de uma multidão que segue por curiosidade. Um discípulo de verdade, ele quer se parecer com o mestre. E quando Jesus ensina a orar, essa oração tem a ver com o que os discípulos vão levar para o Pai, e eles vão apresentar para o Pai, porque eles querem viver isso aqui. É isso que eles sonham viver, é isso que eles veem Jesus viver, e é isso que eles querem viver. Então a oração não tem desconexão com a vida. Portanto, orar também não é só aquele momento que nos recolhemos no quarto em secreto, mas enquanto nós estamos vivendo, de certo modo, deveria ser assim, nós estamos também orando. Quando a gente está trabalhando, nós também estaríamos em tese orando, porque orar tem a ver com a vida que a gente vive. Porque na medida em que lá no quarto secreto eu falo de perdão, mas aqui na vida eu dou vingança, então eu estou quebrando a oração que eu fiz lá no quarto. Porque orar tem a ver com a vida, não com um momento devocional apenas, mas com a vida. Então, se por um lado orar é viver, orar também nos ajuda a viver o que Jesus ensinou. Por que a gente ora? Porque a gente quer viver o que Jesus ensinou, o que o Pai nos ensinou, e nós entendemos que também é na presença do Pai,
É orando que nós recebemos graça, ou você pode chamar de poder de Deus, para viver o que o Pai nos ensinou. Porque quando a gente abre a Escritura, irmãos, e a gente vai ler a Escritura, vai ler as cartas de Paulo, por exemplo, nós nos deparamos com muita coisa que fica muito claro que a gente está distante daquilo lá. Nós vamos esbarrando, por exemplo, em virtudes, em ensinamentos, em valores que de repente não estão tão arraigados no nosso coração. Mas quando a gente se depara com isso, a gente percebe que o nosso coração está longe disso, e nós queremos viver isso, nós vamos para a oração. Porque oração também é essa experiência com o Pai, que nos ajuda, onde o Pai também libera poder para a gente viver o que Jesus nos ensinou, ou o que Jesus viveu. Oração é essa experiência. Veja se não é assim, quando Jesus lá no Getsemane, ele está orando e pedindo ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas daqui um pouco ele persevera nisso, os discípulos cochilam, não ajudam em oração, eles dormem, aí Jesus, depois do terceiro momento, ele se levanta e diz assim: vamos, o traidor se aproxima. É interessante isso, vamos. Ao que parece é que Jesus não dá indícios de que quer fugir da sua missão, não quer fugir da experiência que ele vê que está próxima de acontecer, da traição, do ser preso, do ser julgado, condenado e entregue aos soldados romanos para ser crucificado. Ele não foge. A oração parece fortalecer Jesus para ele se levantar e dizer: vamos, o traidor se aproxima, vamos que eu vou viver o que eu tenho que viver. Porque a oração é essa experiência com o Pai que nos habilita, nos capacita a viver a vocação de Deus para nós, o projeto de Deus para nós, a missão de Deus para nós, a vida que Deus está derramando sobre nós. Ele derrama também quando oramos. Então a oração é essa experiência que, pelo que Jesus nos diz aqui no verso 9 em diante, quem é sábio não abre mão, porque a oração nos ajuda a viver também o que Jesus nos ensinou, aquilo que nós não temos poder para viver, capacidade para viver, recurso em nós para viver. Quando nós nos colocamos nessa sala, conversa com o Pai, olha, coisas misteriosas acontecem, nós recebemos de Deus capacidade para viver o que Ele está nos ensinando. Amém? O que Ele está nos ensinando. Em segundo lugar, oração também é receber. Essa história, essa parábola que Jesus conta, eu destaquei a expressão no verso 6, quando ele diz do amigo que vai bater na porta do outro amigo. Verso 6 ele diz assim: eu nada tenho que lhe oferecer. É o sujeito que vai bater na porta do outro para pedir 3 pães, por volta da meia-noite, porque ele recebeu alguém na sua casa e ele não tem nada para oferecer. Então repara, não tem nada para oferecer. E aí você vai perceber uma repetição de palavras derivadas do dar, por exemplo. O verso final do verso 7, o sujeito lá de dentro diz assim: os meus filhos estão comigo, estão deitados, eu não posso levantar-me para te dar. O verso 8: digo-vos que se não se levantar para dar-nos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, outra tradução, da falta de vergonha, porque o outro se expôs, não teve vergonha de se expor. Ele lhe dará, de novo, a palavra dar, derivada da palavra, lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí no verso 9 também, de pedir, dar-se-vos-á, todo que pede recebe, Então essa ideia quando a gente prossegue um pouco mais, essa ideia de que se vocês são, verso 13, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oração é também essa experiência de receber.
E Jesus parece traduzir isso ao contar a história de um homem que não tem nada para oferecer para um amigo e vai ao outro pedir para que receba do outro o que ele pode dar ao seu amigo. Então, oração tem a ver com essa experiência de receber. Muita coisa que acontece na nossa vida e por meio da nossa vida é porque a gente recebeu. Já existe um ditado que a gente dá o que a gente recebe. Quem não tem muito o que dá, porque pouco tem recebido. Quem não tem perdão para dar, porque pouco perdão tem recebido ou desfrutado. Quem não tem muita misericórdia para dar, porque pouca misericórdia tem recebido ou desfrutado, porque nós damos também daquilo que recebemos. Quanto mais recebemos, mais temos para dar. Então, orar é se colocar. Orar, eu entendo que é como eu ir com um galão de água a uma fonte. Coloco o galão lá e o galão vai ser cheio. Eu coloco o galão no lugar onde a água cai e vai ser cheio. Eu vou receber daquela fonte. Deus é essa fonte, onde eu me coloco para receber. Eu me coloco para receber. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer para o meu amigo, ou para o estranho, para as pessoas, ou para a minha família. Eu não tenho o que eles precisam. Eu não tenho como oferecer o que de fato eles precisam. Nós, como igreja, não temos como oferecer o que essa cidade precisa. Eu e você, como servos, como homens e mulheres de fé, não temos por nós mesmos o que oferecer, recursos para oferecer, que de fato tem a ver com o que a cidade precisa, com o que as pessoas precisam, com o que os nossos queridos precisam. Nós não temos. Aliás, é daí que surge a oração. É dessa consciência que eu não tenho o que oferecer. É dessa consciência que eu não tenho esses pães para oferecer. Eu não tenho esse alimento para oferecer. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar na minha vida, me disseram, olha, eu tinha vergonha de falar em público, mas vergonha mais do que o normal. E aí alguém disse para mim, você vai orar e jejuar e Deus vai colocar as palavras aí na tua boca. E eu fui agarrado naquela palavra, agarrado naquilo ali que me disseram, porque eu não tinha prática nenhuma, habilidade nenhuma, costume nenhum, coragem nenhuma para olhar as pessoas e para falar para elas. Eu fui nessa palavra, alguma coisa que Deus vai fazer. E a experiência foi por aí. E é justamente esse é o espírito, essa é a consciência que Jesus nos traz aqui, que deve habitar no nosso ser e que gera a oração genuína. Alguém disse que aqui trata-se da coragem do mendigo. É o sujeito que vai, senta na beira da estrada, como encontramos relatos dos evangelhos, e ele pede esmola, porque ele não trabalha, não dão trabalho para ele, está debaixo de maldição. A única coisa que pode acontecer com ele é ele pedir esmola para alguém, e alguém, num ato de misericórdia, jogar algum valor ali, algum valor nas mãos dele, ou alguma vasilha que ele carrega. Ou seja, é necessário que ele se exponha, é necessário que ele abra mão dessa vergonha que ele priva de se expor. Às vezes a gente critica quem se expõe demais, mas pode ser que a gente se expõe de menos. Pode ser que a gente quer nutrir acerca de nós, em relação aos outros, uma imagem que não condiz muito com a verdade, que a gente quer passar para o outro que nós temos uma riqueza espiritual que no fundo não temos, e aí por isso a gente se expõe tão pouco. Então a opinião comum tem a ver com isso, mas quando a gente olha para o Evangelho, nós encontramos a oração como algo que acontece nesse ambiente de alguém que olha, vê que não tem nada para oferecer e não tem vergonha de se expor.
Eu imagino que tem a ver com se expor para Deus, mas em certos momentos eu gosto de pensar, Tiago 5,16, quando ele fala de confessar uns aos outros, às vezes o convite também é se expor para o outro, porque se expor para Deus, para nós, se torna bem fácil às vezes, mas se expor para o outro, demanda de nós, eu diria assim, uma dose mais intensa de humildade, demanda de nós um mergulho nessa experiência do que a gente chama de humildade, do deixar a reputação um pouquinho de lado, que pensam de mim um pouquinho de lado, que vão achar de mim um pouquinho de lado, os julgamentos que vão fazer a meu respeito um pouquinho de lado, e mergulhar nessa experiência, que a Bíblia diz que é curadora, que é restauradora, onde a gente se expõe. Então isso é extraordinário. Quando a gente se expõe, e aí o se expor pode implicar revelar fraquezas, apresentar nossos tropeços, nossas falhas, nossas rachaduras, como vasos nas mãos de Deus, mas com rachadura. Mas a experiência da oração tem a ver com isso aí, com essa capacidade que Deus vai gerando em nós, na medida em que vamos nos abrindo e nos conscientizando que nós podemos até querer servir, mas nós não temos o que oferecer. A gente pode até querer servir, mas a gente não tem o que oferecer. E aí a gente se achega, sem vergonha, se expondo para Deus, e às vezes se expondo para o irmão, para a irmã, e com certeza coisas extraordinárias acontecem aí, porque a experiência da oração é uma experiência extraordinária. Coisas misteriosas acontecem aí, quando nós nos encontramos nessa sala com Deus e carregamos nossa vontade. A gente às vezes já tem um projeto pronto, a gente já tem tudo na cabeça, a gente já sabe como é que vai salvar o mundo, a gente já sabe o que é bom para a gente, o que é bom para o outro. E aí, se a gente se abre, se expõe para Deus, pode ser que tudo mude. É extraordinário quando isso acontece, quando tudo muda. E aí a gente passa a ir para essa sala, esse encontro com Deus, onde Deus vem de lá com o seu plano, a gente passa a ir agora com a folha em branco. Extraordinário quando a gente vai com a folha em branco, não vai mais com aquela folha cheia de pedido, cheia de projeto, cheia de foco, né? Ou de coisas que a gente entende que vai ser bom para nós, bom para o mundo, bom para o outro, bom para a família. Mas a gente vai com a folha em branco, e a gente pede para Deus preencher a folha. Só que o legal é que a folha já vai assinado, concordo, e já assina o nome lá. O que Deus colocar na folha, o que Deus escrever na folha está escrito. Essa é a oração da fé, da entrega, que é extraordinário. E para encerrar, irmãos e irmãs, lembrando que duas coisas definem bem essa experiência de oração, né, que tem a ver com viver, mas também receber. Viver e receber. Mas pensando, eu quero encerrar pensando em 3 tipos de pessoas, ou pode ser que nós estejamos envolvidos no que eu estou chamando de 3 tipos de pessoas. Pode ser que tenha a ver conosco as 3 coisas, ou um pouco de cada um, ou apenas um ou outro, não interessa agora, mas eu pensei em 3 tipos de pessoas. Um primeiro tipo, que eu entendo que, pelo menos já de saída, tem muito a ver comigo, e tem muito a ver com você que já caminhou, né, na fé, quem sabe ou um pouco mais, aí você olha para o outro que caminhou um pouco menos, e pode ser que a gente, por ter caminhado um pouco mais, a gente supostamente leu a Bíblia, conhece a Bíblia um pouco mais, supostamente, ou em tese, a gente já teve algumas experiências com Deus, e a gente até acha que sabe mais de Deus do que o outro que caminhou um pouco menos. Nós começamos a achar que a gente tem mais para oferecer. Aliás, que Deus precisa até da gente, porque senão Deus vai ter muito menos para oferecer, porque nós temos bastante para oferecer. Nós temos muitos dons, muito conhecimento, muita sabedoria,
E aí é um problema, porque o que essa parábola nos diz que a oração começa, que o sujeito vai buscar, vai pedir, vai bater, quando ele descobre que nada tem para oferecer. Eu nada tenho para oferecer. Sabe que quando eu estava meditando e orando sobre isso, eu lembrei dessa experiência. Eu fiquei pensando. Por isso eu acho que eu estou já de cara pensando nesse grupo. E eu tenho a ver com esse grupo. Porque o Alessandro lá, da primeira vez que pregou, literalmente não tinha como dizer que não tinha nada, que tinha alguma coisa para oferecer. Tinha até vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Agora o tempo foi passando para mim, para você, e eu sou pastor, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, você vai pregando. Então chega uma hora que se eu não cuido, se você não cuida, nós achamos que a gente tem muito para oferecer. Mas a oração genuína começa nessa consciência de que eu nada tenho para oferecer. Eu vou em busca dos recursos que eu não tenho, fora de mim. Esses recursos estão fora de mim. Tem um segundo tipo de pessoa que eu acho que se assemelha muito a esse eu lá, quando eu iniciei a minha caminhada de fé, mas pode ser que alguém também já avançou na caminhada e tem essa sensação de que nada tem para oferecer. Nada tem para oferecer. E o pior, não é questão de nada tem para oferecer, porque se fosse isso seria saudável. Ele não vê como ter, de onde receber. Parece que Deus também não está disposto a dar a ele, portanto ele viverá eternamente sem nada para oferecer. Não sabe como, onde ele pode receber recursos para ter o que oferecer. Para ter o que oferecer. Se o primeiro grupo, quem sabe Deus diria hoje para nós assim, para mim, ou para aqueles que já têm um pouco mais de caminhada, diria assim: lembre-se, você, por você mesmo, nada tem para oferecer. Lembre-se aí, Alessandro, você pode abrir a Bíblia, explicar, e nada acontecer, porque você mesmo não tem nada para oferecer. Aí Deus também poderia dizer para esse que pensa assim: eu nada tenho, e não vejo como ter. Aí quem sabe Jesus diria assim, olhando lá para o verso 9, né? Diria então: para você eu digo assim, pedi, dá-se-vos-á, batei, a porta se abrirá. Se você buscar, você vai encontrar. Porque se você que é um bom pai, ou se você, na linguagem de Jesus, né, não usou bom pai, mas você que é mau, que está sujeito à maldade, sabe dar boas coisas, quanto mais o Pai vai dar para você. O que você pode oferecer? Agora, quem sabe ainda existe aquele terceiro tipo de pessoa que pensa, que não se vê nessas categorias: eu não tenho o que oferecer, ou eu tenho o que oferecer. É alguém que se debate, achando que tem que oferecer um milagre, que tem que oferecer uma coisa extraordinária para a pessoa, ou para o outro, ou para quem você acha que tem que oferecer, e que a gente tem que oferecer mundos e fundos, que a gente tem que oferecer, ou de repente a gente nem sabe o que nós temos que oferecer para as pessoas, para o mundo. O que a gente tem que oferecer? E aí talvez nessa noite o Senhor poderia nos dizer assim: você não precisa oferecer necessariamente um milagre ou algo extraordinário. O que você precisa oferecer, verso 13, é a presença do Espírito Santo. Porque é isso que todo ser humano precisa: presença do Espírito Santo. Esse é o alimento que o texto encerra dizendo que Deus quer nos dar. Essa é a oração que Deus quer responder. Essa é uma oração que já existe garantia. Quando a gente entra na sala para falar com Deus, essa é uma oração, esse é um pedido que com certeza há consentimento da parte de Deus, que é derramar sobre nós o Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Coloque-se de pé.
E esse é o momento de você falar com Deus. Você falar com Deus. Eu não sei se você se sente tendo muito o que oferecer, ou não tendo nada e sem perspectiva de ter, ou se você é esse que pensa que tem que oferecer mundos e fundos e coisas e milagres e tanta coisa que você acha que precisa oferecer para as pessoas a fim de que elas se rendam ao Evangelho. E aí Jesus, quem sabe, nos diria: você precisa oferecer só o Espírito Santo que habita em você. É só isso. O que as pessoas precisam no mundo de tanta tecnologia, de tanta coisa fascinante, cativante, ainda é a presença amorosa, gentil, singela, poderosa, transformadora do Espírito de Deus. Porque no fundo, a criatura tem saudade do Criador. O filho quer voltar a ouvir a voz do Pai. No fundo, nós queremos nos reencontrar com Deus. Por isso, se coloque de pé, fale com Deus nesse instante, enquanto você ouve esse cântico. Fale com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. braços, Senhor, somos alimentados. Em teus braços somos envolvidos, ó Pai, pela tua doce presença. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque temos para onde ir. Quando nos sentimos o atribulados, quando nos sentimos o angustiados, ou sem termos o que oferecer, ou até mesmo quando nos sentimos alegres,
podemos ir para os teus braços, Senhor. Podemos ir para essa sala, onde a nossa vontade se encontra com a tua, onde o nosso coração se abre diante do teu, onde nossos sonhos são expostos, e nós passamos também a ouvir os teus sonhos, Pai. Passamos a ouvir também a tua voz. E aí, nesse lugar da oração, coisas extraordinárias acontecem, porque aí o nosso coração também é transformado, aí nós recebemos graça, poder para viver o que Jesus viveu e nos ensinou. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nós te pedimos, leva-nos, como o salmista diz, leva-nos para esse lugar, Senhor, onde eu ouço o som da harpa, onde eu adentro no altar, e ali há grande alegria. Ó Deus querido, que o teu Espírito continue nos convidando para irmos para esse lugar, onde recebemos o Senhor, onde nos colocamos ali sabendo que nós não temos nada de nós mesmos para oferecer, que pode transformar, como disse Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós podemos ter doutrina, nós podemos abrir a Escritura, nós podemos estudar a Bíblia com as pessoas, nós podemos falar da nossa experiência, podemos, Senhor, ó Deus querido, falar sobre o que aprendemos de Deus, sobre a igreja, sobre o serviço, sobre a oração, mas só tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus querido, só tu tens, só o Senhor com a tua palavra pode mudar um coração, transformar uma mente. Só o Senhor pode gerar novo nascimento. Só o Senhor pode soprar vida, soprar o Espírito nas pessoas. Só o Senhor pode revolucionar. Só o Senhor pode fazer como fez com Davi, quando a palavra diz que ao ser ungido o Espírito de Deus se apoderou de Davi e ele não era mais o mesmo. Só o Senhor é capaz de fazer com que as pessoas não sejam mais as mesmas. Ó Deus, reféns da antiga vida, reféns da vida na carne, da velha criatura, só o Senhor é capaz de soprar o Espírito e fazer vida nova, Senhor. Só o Senhor é capaz de derramar o Espírito sobre nós, a fim de que nós tenhamos alimento para oferecer para essa cidade, a fim de que nós tenhamos 3 pães, que nós tenhamos alimento espiritual para dar para essa cidade, para dar para o nosso irmão, para dar para a nossa família, para o nosso cônjuge. Só o Senhor é capaz de colocar na nossa mão o alimento, ó Deus, para que nós sirvamos essa cidade, a fim de que eles conheçam que o Senhor está vivo, que eles conheçam que o Senhor é esse que tem soprado vida na igreja, soprado vida sobre a cidade, que o Senhor é esse que não só nos formou, mas é capaz de soprar em nós o Espírito de vida. Louvado seja o teu nome. Nós queremos te bendizer, Senhor, e rogar que nós sejamos uma igreja de oração, um povo que toma consciência a cada dia de que, Deus, tudo aquilo que temos, que experimentamos, que sabemos, oh Deus querido, é nada se comparado à necessidade espiritual das pessoas à nossa volta, a necessidade espiritual dos amigos que batem na nossa porta. E quando nós olhamos, ó Pai, às vezes nós achamos que temos o que oferecer, mas Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração quebrantado, que tem esse discernimento de que nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos rasgar o coração, nós precisamos nos expor na Tua presença, nós precisamos às vezes nos expor para os irmãos, dizendo que nós não temos o que oferecer, para que quem sabe o irmão impõe a mão sobre a nossa cabeça, ore por nós, nos abençoe, ou quem sabe nós façamos o mesmo com ele, a fim de que nós abençoemos uns aos outros, no poder do Teu nome, Jesus, porque só o Teu Espírito é que pode nos alimentar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós queremos caminhar por aí, Senhor, compartilhando as palavras de vida eterna que recebemos da parte do Senhor. Oh Deus bendito,
Senhor, se há no nosso coração, ó Pai, engano, se há no nosso coração cegueira, Tu és esse capaz de nos tocar, a fim de arrancar tudo que nos cega, a fim de que vejamos como o Senhor vê, a fim de que, ó Deus querido, nós tenhamos consciência e clareza da nossa condição diante do Senhor, da nossa necessidade de caminhar de joelhos, de caminhar dependentes do Senhor, de caminhar, ó Deus querido, com a cabeça debaixo da Tua mão, para que o Senhor libere sobre nós bênçãos celestiais, para que nós sejamos enriquecidos através daquilo que recebemos do Senhor, Pai. Bendito seja o Teu nome, nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, que Deus abençoe você, te fortaleça, e lembre-se disso, o dia que você acha que tem muito compromisso, não abra mão da graça de orar, porque você tem muito compromisso. Esse, quem sabe, era o dia que você deveria se abrir para receber mais de Deus, já que você tem muito compromisso. Para que não ocorra que eu e você não temos o que oferecer às pessoas nesses nossos compromissos. Se temos muitos compromissos, se o dia está totalmente tomado de compromissos, está aí um dia que nós precisamos ter clareza, que precisamos receber mais da parte de Deus. Que seja assim, amém? Que Deus abençoe você, te fortaleça. Eu quero dar 2 avisos e encerrar. Sábado que vem, sábado e domingo que vem, nós temos o nosso congresso, né? Então começa no sábado, às 18 horas, nós teremos louvor, um testemunho e um momento de oração. O pessoal lá da Metodista Jardim Santa Mônica, né, a pastora Silvia os pastoreia ali, eles que nos conduzirão no momento de louvor, e depois nós teremos momentos de ministração, tá? Lá por volta das 8 horas nós temos um intervalo para lanche, tá certo? E depois nós seguimos até as 9, um outro momento, e depois encerramos às 10, amém? Então ore, coloque diante de Deus a vida da pastora Silvia, a vida dos irmãos que se dispuseram a vir, né, para repartir conosco o que receberam. Ore para que eles recebam muito de Deus, amém? Para que eles recebam muito de Deus e compartilhem conosco, e que nós também recebamos do Senhor através deles, em nome de Jesus. E dia 27, tá? Dia 27, domingo que vem, dia 20, mas dia 27 nós reiniciamos a nossa escola dominical às 9h30, tá? Então separe esse horário para você vir estudar a palavra, aprender, em nome de Jesus. Então dia 19, 18 horas nós começamos o nosso congresso. No domingo, que eu não falei, aí nós, no horário de culto normal, 19h30, nós temos um momento, né, até às 20h30. Depois temos o segundo momento até às 21h30. Então nós temos 2 ministrações no domingo que vem, encerrando aí o congresso nosso, tá certo? Então ore, coloque diante de Deus, convide as pessoas, encoraje os irmãos a participarem, a virem receber do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar encerrando, lembrando de interceder, né, pela nossa irmã Elza, que está, mãe do Pirola, da Luísa, da Alcilene, da Edna, que foi internada, graças a Deus agora, né, Pedro? Está no quarto, e hoje foi para o quarto, mas ficou um tempinho ali, né, no corredor, na maca, né? Então são as condições em que muitos hoje se encontram, né? Graças a Deus essa porta se abriu, mas vamos continuar orando por ela. E nós tivemos boas notícias do Vinícius, lembra que a gente orou, que eu acho que a cidade inteira aí andou orando, conhecido colega do Natan, então praticamente da idade do Natan, que sofreu um acidente, mas que já se encontra bem recuperado pela graça de Deus, amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, e apresentar diante de Ti a vida da irmã Elza, a vida também da Luísa, que está com ela, que o Senhor as sustente, que a Tua boa mão seja sobre elas, lá onde elas estão, que o Teu amor continue
sendo derramado, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor. Que cada vida que vem cuidar, que vem atender, que vem, ó Deus, assistir a irmã Elza ali, Senhor, seja como um mensageiro teu, uma mensageira do Senhor, um anjo enviado do Senhor, Pai, para ministrar bênçãos, cuidado do Senhor a vida dela. E nós rogamos para que todo procedimento ali seja debaixo da tua direção, do teu amor, que nós ouçamos boas notícias, Pai, para a tua glória, para teu louvor. Toma o teu povo congregado aqui, Senhor, leva-nos na tua paz, na certeza de que a missão nossa, o campo missionário lá fora, e lá o Senhor quer nos usar, lá o Senhor quer nos abençoar, lá o Senhor quer nos dar também alimento, para que a gente tenha o que oferecer para as vidas e para os corações famintos. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te dê paz e alegria. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito, que é santo, se derrame sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.